evangélico é cruz, né? O evangélico, aleluia, para nós alcançar a nossa salvação, a caminhada é longa, e no meio dessa caminhada, né, como a irmã estava louvando o Senhor, tem os espinhos também, mas muitas vezes não somos ensinados, né? Aleluia, muitas vezes não somos ensinados e muitas vezes encontramos algum obstáculo sobre as nossas frentes, aleluia, e muitas vezes não conseguimos romper aquele obstáculo porque não temos conhecimento, como disse Jesus, né? Glória a Deus, conhecer as Escrituras, porque há dentro dela a vida eterna, amém? Mas todas as quartas-feiras eu tenho trazido aqui uma palavra de conhecimento, né? Uma palavra de conhecimento para aquele que quer aprender de Jesus, amém? Glória a Jesus. Se nós não nos encontrarmos no céu naquele dia, o culpado não é eu, amém? Porque eu estou fazendo a minha parte, amém? Por gentileza, aquele que pode se colocar de pé em nome de Jesus, aleluia. Eu quero estar fazendo uma oração, já passando para o evangelista Lucas, né? Que vai estar trazendo uma palavra do trono de Deus direto para nós aqui nesta noite, amém? Quem quer ouvir a palavra de Deus nesta noite, amém, Jesus? Eu adoro, é a parte que eu mais gosto, é essa parte, que é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Soberano e eterno Deus, Jesus querido e maravilhoso, nesta noite, já te damos graças, Senhor, pela primeira parte de adoração desse culto, aonde o Senhor já recebeu a nossa adoração. Nós cremos que nesta noite o Senhor está enviando uma comitiva de anjo para este lugar, uma comitiva para nos guardar e para nos livrar de todo o mal aqui nesta noite. Jesus, eu quero aqui nesta noite colocar o teu servo nas tuas mãos. Jesus, usa ele pela tua misericórdia aqui nesta noite, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, abra o nosso entendimento e tome o nosso coração nessa noite, para que nós venhamos compreender e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Jesus, fala conosco em nome de Jesus, amém? Vamos receber o irmão com a palma nessa noite. Amém, Jesus. E deixa Deus te usar, Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra ela junto comigo no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Isaías, capítulo de número 43. A partir do versículo 1, estaremos lendo alguns versículos que você procura. Louvamos a Deus por esta segunda noite, nós estarmos na casa do Senhor e podermos ser aqui nesta noite, uma vez mais, um canal de bênção para a vida dos irmãos e uma ferramenta do céu para a obra do Senhor na terra. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão que se faz presente aqui nesta noite. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Deus tem uma bênção para nos entregar. Quantos creem que Deus tem uma palavra para o nosso coração e uma bênção para nos entregar? Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, e te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, também ali estarei, e eles não te submergirão. Quando tu passares pelo fogo, ele não te queimará, e nenhuma chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Até aqui. Pode tomar o teu assento, meu irmão, minha irmã, glorificando a Jesus. Meus amados irmãos, antes de entrar na palavra, eu botei ali na porta, numa cadeirinha ali perto do bebedouro, os meus materiais. Ontem acabei esquecendo lá dentro, mas hoje botei ali na porta, e no final do culto estarei ali na porta,
Se você sentir no seu coração de estar semeando no nosso ministério, meu, de minha esposa, minha família, eu creio que Deus vai estar te recompensando e te abençoando cada vez mais do que Ele já tem te abençoado. São bandejinhas de doce, são brigadeiros, cajuzinhos, docinhos que a minha esposa faz, e eu tenho levado junto aonde Deus tem nos aberto as portas. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, o livro do profeta Isaías, capítulo 43, é o texto que nesta noite nós lemos, ao qual o Senhor colocou no meu coração uma palavra para transmitir ao coração da amada igreja. Livro do profeta Isaías 43, o Senhor fala acerca de cuidados, acerca de ter um cuidado com o seu povo. Livro do profeta Isaías 43, o Senhor fala de promessa, o Senhor fala de promessa, o Senhor fala de cuidado, e o Senhor fala em uma palavra de encorajamento. Livro do profeta Isaías 43 é como uma injeção de ânimo, uma injeção de renovo aos nossos corações. Livro do profeta Isaías 43, o Senhor fala acerca de uma palavra que vem do alto e desce sobre a nossa vida, nos revestindo e nos renovando, tanto espiritual como também fisicamente. Quando nós lemos o capítulo 43 e o versículo 1, nós já vemos o próprio Deus falando, e o próprio Deus encorajando e falando acerca de uma palavra fortalecida para o seu povo. Quer ver? Quando nós lemos o versículo 1, nós já vemos de imediato o texto dizendo: mas agora, assim diz o Senhor. O profeta aqui está escrevendo, está dizendo: olha, quem está dizendo aqui não é rei. Quem está dizendo aqui não é Uzias, não é Joaquim, não é Zedequias, não é Asa, não é Josafá, não é Josias. Quem está dizendo aqui não é Davi. Quem está dizendo aqui é o Senhor Deus Todo-Poderoso, porque Ele mesmo diz: assim diz o Senhor que te criou. Ele está aqui falando que quem está liberando esta palavra é o Criador dos céus, o Criador da terra, o Deus Todo-Poderoso que está assentado num alto e sublime trono. Ele está dizendo: quem está falando é o Senhor, o teu Criador, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel. E o maravilhoso nesta palavra é que o profeta está dizendo que quem está falando é o Senhor. Já aqui nós podemos tomar esta palavra como um encorajamento, levantarmos as nossas cabeças e pararmos de temer e pararmos de ter medo. Quando eu leio o livro do profeta Isaías, no capítulo 43, eu lembro do livro de Josué, no capítulo de número 1. No livro de Josué, capítulo de número 1, Josué está orando dentro da sua tenda. Moisés, servo do Senhor e também seu Senhor, acabou de partir e acabou de deixar o povo, subiu para o descanso. Agora Josué é o seu sucessor. Nós sabemos pela história que Josué é o braço direito de Moisés. Só que o texto no livro de Josué, capítulo 1, a partir do versículo 1 vai dizer: Moisés, meu servo, é morto. Moisés, meu servo, é morto. Só que o que mais me deixa fortalecido quando eu leio a palavra no livro do profeta Isaías 43 e me faz ir ao livro de Josué, capítulo 1, é a mesma forma, pastor Paulo, de que Deus está falando em Isaías 43. É Deus falando para Josué. Olha, meu irmão e minha irmã, quem fala com Josué não é profeta, quem fala com Josué não é profetisa, quem fala com Josué é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Lá está Josué de joelho dobrado dentro da tenda, e o próprio Deus manifesta na tenda e diz: meu servo Moisés é morto, meu servo Moisés é morto, mas Josué, levanta a tua cabeça, te põe de pé, porque assim como eu fui com Moisés,
Moisés, assim eu serei contigo. Deus está dando a certeza para Josué que da mesma forma que ele foi com Moisés, ele será com Josué. No mesmo instante, varão de Deus, Josué se coloca de pé dentro da tenda. Sabe o que é isso? É a palavra que veio do trono, é a palavra que veio do céu, é a palavra de encorajamento, é a palavra de fortalecimento. Josué não ouviu nenhum rei dos amorreus, Josué ouviu o rei dos reis, o Senhor dos senhores, que propriamente desceu na sua tenda e falou para ele: da mesma forma que eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Quando eu leio o livro do profeta Isaías, no capítulo 43, e eu vejo o profeta escrevendo e dizendo: mas agora, assim diz o Senhor, oh glória, o meu coração se renova e a minha alma se tranquiliza, porque eu não preciso esperar que venha alguém de São Leopoldo, Sapucaia, Porto Alegre, para profetizar na minha vida. É eu abrir a palavra de Deus e a palavra dizer: assim diz o Senhor, eu serei contigo. Assim diz o Senhor, não temas. Quando eu leio o livro do profeta Isaías, no capítulo 43, e acerca de um Deus que fala ao seu povo, acerca de um Deus que fala ao seu povo com encorajamento, eu já vejo o profeta detalhadamente deixar bem detalhado e bem amostrado para nós no texto, a partir do versículo 1, na parte B ou a parte C do versículo, que diz: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. Quando eu leio, irmã, quando eu leio esta palavra, não temas, não temas, eu entendo a interpretação desta palavra. A palavra não temas no original quer dizer: não tenhas medo, não tenhas medo, não te aterrorize. Sabe quem é que está dizendo aqui? Quem está dizendo aqui não é homem. É uma coisa, é o pai olhar para o filho e dizer, no meio de um tiroteio, ou no meio de um vendaval, ou no meio de uma tempestade, a criança tende a ficar com medo, a criança tende a ficar desesperada, o telhado se mexendo, o forro de PVC estralando, a casa balançando, a bala cantando, a criança tende a se desesperar. Aí o pai surge e diz para a criança: meu filho, não temas, ou melhor, meu filho, não tenha medo, se agacha aqui, já vai passar, não tenha medo. Uma coisa é o pai olhar para o filho, por mais que o pai olhe para o filho, e eu falo, pastor, com experiência, tenho uma filha de 8 anos e um menininho de 9 meses, é olhar para minha filha e dizer: filha, não tenha medo, filha, não fique com medo, o papai está aqui do teu lado e nada vai te acontecer. Por mais que eu fale para ela, ela vai olhar para mim e vai entender: meu pai está aqui comigo, mas lá dentro do seu coraçãozinho o medo está florescendo, porque em qualquer momento no seu pensamento é: o telhado vai sair, a casa vai cair, a bala vai atingir. Mas quando Deus fala: não tenhas medo, oh glória a Deus, oh aleluia, é aí que eu levanto a cabeça, é aí que eu boto a cabeça para cima e marcho com autoridade, porque Ele está me dando a certeza. Não tenha medo, não tenha medo do que pode te fazer o inimigo, não tenha medo do que pode te fazer o homem, não tenha medo do que pode te acontecer, porque eu, o Senhor, sou contigo, sou contigo, sou contigo, sou contigo. Uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento. Assim diz o Senhor: não temas, porque eu te remi e te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Oh glória. O versículo 1, Deus está falando para que nós não venhamos a ter medo. Deus está falando para Israel: Israel, não tenhas medo. Israel não precisa ficar atemorizado, Israel não precisa ficar assombrado. Tenhas coragem, tenhas bom ânimo, tenhas atitude. Levantem as vossas cabeças e não temam os vossos adversários. Deus está dizendo ao povo: olha, por onde vocês passarem, os adversários se levantarão, mas se levantarão para cair. Levante a sua mão nesta noite, por gentileza. Eu quero profetizar por dentro da palavra de Deus sobre a tua vida. Todo adversário que
tem se levantado contra a tua vida, todo adversário que tem se levantado contra a tua família, Deus está dizendo nesta noite: não tema o pai de santo, não tema a mãe de santo, não tema o ateu, não tema aquele que leva na sua boca palavras negativas e palavras de derrota para te lançar e lançar sobre a tua família. Deus está dizendo: em Cristo Jesus toda maldição é quebrada, em Cristo Jesus toda ferramenta é quebrada, em Cristo Jesus a vitória é garantida, porque somos mais que vencedores. Só aquele que tem certeza da vitória nesta palavra, levante a sua mão e abre a sua boca e glorifica o nome dele. No versículo de número 1, Deus está encorajando o seu povo. A palavra do versículo 1 está falando de encorajamento. Deixa eu falar algo para os irmãos aqui nessa noite. Nós vivemos em um tempo, e esse tempo é o tempo em que a situação não está nada bem. Como assim, pregador? Vou te explicar. Nós vivemos em um tempo, e eu mostrava para a pastora ainda hoje, o irmão Benhur compartilhando no seu Facebook uma imagem que lá em Sapucaia do Sul, aonde minha mãe reside no bairro, não pode ser que seja normal, porque nós não devemos aceitar isso como normal, mas um tiroteio em meio ao pessoal no meio da rua, pessoas num bar, pessoas sentadas na esquina, e de repente começou-se um tiroteio entre facções criminosas. E estamos vivendo hoje em um tempo em que nós temos medos de sair de casa. E eu estou falando do corpo, do lado humano. Você já vai entender. Estou falando do lado humano. O lado humano é a parte física do nosso corpo, aonde nós temos medo de sair na rua, porque as facções criminosas têm tomado conta das regiões. Tiroteios, eles não esperam uma hora certa para trocar tiros. Eles começam à luz do dia, eles trocam tiro no meio das crianças que estão brincando nas ruas. E assim muitas das mães, muitos pais têm medo de deixar os seus filhos brincar na rua até uma certa hora. Outra coisa, estamos vivendo em um tempo em que muitas pessoas têm medo de ficar sozinha numa parada de ônibus. E eu falo porque moro na cidade grande. A nossa irmã que louvou aqui também mora na cidade grande, na cidade de Alvorada. Eu moro na cidade de São Leopoldo, ou seja, na cidade grande. Em meia horas, dependendo de manhã cedo, entre 4 horas e 6 horas da manhã, e entre 8 horas e 10 e meia da noite, se nós ficarmos sozinhos em uma parada, corremos o risco de ser assaltado. E eu falo isso com experiência de família. Perdemos uma pessoa da nossa família, pastor, ainda há pouco tempo atrás, que estava em uma parada de ônibus e perdeu a sua vida por causa de um aparelho de celular. E esta pessoa nem reagiu ao assalto. Simplesmente o rapaz chegou, anunciou o assalto, a pessoa entregou o aparelho de telefone, mas esta pessoa que estava praticando este crime puxou o gatilho e tirou a vida desta pessoa da nossa família. Sabe o que é isso? É ter medo de sair na rua. Estamos vivendo em um tempo em que as pandemias têm se espalhado, as enfermidades têm se avançado e muitas pessoas têm medo. Eu falo em um tempo em que há poucos anos que agora que se passou, falamos do ano de 2020, estamos em 2022, exatamente há um ano e alguns meses atrás estourou-se uma pandemia mundial, e esta pandemia foi noticiada pelas redes de televisões e pelas mídias sociais. E aparente eles passaram todas as informações necessárias. Use máscara, passe álcool em gel, se mantenha afastado 1,5 metro, 2 metros da outra pessoa, cumprimente com um soco, assim melhor com o cotovelo. Cuide para falar com alguém, não fale muito perto, porque esta doença é fatal, este vírus é fatal. E eu digo, muitas pessoas ficaram com medo de sair de casa, muitas pessoas ficaram com medo,
escondida dentro dos seus lares, mas Deus me trouxe aqui nesta noite com uma palavra do céu para o nosso coração. Não tenhas medo, meu irmão, não tenhas medo, minha irmã, porque o Senhor nosso Deus, Ele é o nosso protetor, Ele é o nosso redentor, Ele é o nosso guardião, Ele é o nosso protetor, aquele que nos cobre, aquele que nos guarda e aquele que nos protege. Eu estava falando com a pastora e com o pastor hoje. No ano de 2009, meu pai foi visitado por um câncer. No ano de 2009, meu pai foi visitado por um câncer. E esse câncer se espalhou pelo seu corpo inteiro. E o meu pai foi desenganado pela medicina. A medicina disse que meu pai não passaria de 2009 para 2010. Mas a minha mãe dentro do consultório disse para o doutor: Jesus vai curar o meu esposo. O médico com um sorriso debochado olhou para minha mãe e disse: que assim seja. Mal sabia ele, pastor, que ele estava dizendo amém, porque a palavra amém no original quer dizer que assim seja. Mal sabia ele, varão de Deus. Minha mãe saiu dali, passou-se alguns meses, o processo de tratamento. Meu pai não queria fazer o processo, mas a minha mãe disse: faça, homem, mas a glória será de Deus. Deus vai te curar, Jesus vai te curar. E para a glória de Deus, no ano de 2009 para 2010, meu pai foi curado de um câncer. O médico pediu mais de 3 e 4 baterias de exames para sentar e descobrir o que aconteceu. Mas dentro do mesmo consultório médico, minha mãe se levantou da cadeira, olhou para o médico e disse: Senhor, doutor, lembra de tal dia que eu disse para o Senhor que Jesus curaria meu esposo? Ele deu uma risadinha para minha mãe e minha mãe disse: Jesus curou meu esposo está curado para a glória de Jesus Cristo. Agora quantos podem levantar a mão e glorificar o nome de Jesus Cristo? Só que tem detalhe. No ano de 2008, meu pai recebeu uma profecia de uma missionária que veio do estado de Goiás, da cidade de Goiânia, e estava pregando na cidade de Esteio. E meu pai recebeu uma profecia, e a profecia foi: homem, estou pondo um cajado na tua mão e colocarei um rebanho para que você zele por este rebanho. Passou-se um ano depois da profecia, o câncer veio e tomou meu pai. Meu pai foi curado daquele câncer, e no ano de 2016, o cajado veio na mão do meu pai e o rebanho veio sobre o meu pai, e meu pai e minha mãe foram encarregados de congregação na cidade de Sapucaí do Sul, do ano de 2016 até o ano de 2020. Oh glória, aproximadamente, pastor, quase 4 anos cuidando de uma congregação. No ano de 2021, meu pai começou, no ano de 2020 para 2021, meu pai começou a ter os problemas de saúde. Ele olhou para o pastor e disse: pastor, me deixa de segundo e coloca o outro como primeiro, porque eu quero ficar mais na intercessão, mas eu ainda continuo à frente do trabalho. Neste período, Deus começou a falar com a minha mãe e começou a falar com a igreja. No ano de 2021, meu pai foi recolhido para a glória, descansar no Senhor. Mas o que você quer dizer com este testemunho, pregador? Eu quero te dizer que se aquilo que Deus tem sobre a tua vida e a tua família não se cumprir, oh glória, o caixão não desce a sepultura. Deus há de cumprir tudo que Ele tem na tua vida. Deus há de cumprir tudo que Ele tem na tua vida. Da minha família, eu e minha mãe somos os únicos, ou fomos, estamos em um processo ainda com algumas pessoas da nossa família, mas somos os únicos que entendemos o propósito de Deus. Quando meu pai partiu, minha mãe disse: Deus falou comigo. Eu olhei para a mãe e disse assim: Deus falou comigo, mãe. Oh glória, o meu pai está descansando. Deus cumpriu o propósito. Aqui quem está falando para vocês nesta noite é alguém que durante 3 anos morou debaixo da rua, e aproximado debaixo da passarela na rua, e aproximadamente 3,5 metros da minha pessoa, alguém descarregou um 38 6 tiro e não acertou um tiro na minha pessoa. Deus, depois de alguma semana depois, um servo de Deus foi debaixo da passarela, olhou para mim e disse: Deus tem uma grande obra na tua vida e tem um grande propósito na tua vida. Ei, vem meu jovem, sai dessa situação. Se eu estou aqui nesta noite, é porque uma hora lá atrás, ou um tempo lá atrás, alguém tentou
contra a minha vida, mas Deus olhou do céu e disse: não, ainda tem chamada, tem um propósito na vida. Levante a sua mão nesta noite. Deus está dizendo para alguém nesta noite: eu tenho um propósito na tua casa, eu tenho um propósito na tua vida, eu tenho um propósito na tua família, eu tenho um propósito na tua parentela. Satanás rodeou o cerco da tua casa, Satanás rodeou o teu terreno, bramou, rugiu, tentou descer o caixão, a sepultura, tentou pegar alguém, mas Deus está dizendo nesta noite: minha filha, meu filho, não temas o adversário, não temas o inimigo, eu tenho propósito sobre a tua vida. A partir daquele dia em diante, meus irmãos, eu não temi mais nada. Eu estava dentro de uma casa de recuperação, conhecido como Desafio Jovem, e uma missionária foi lá no Desafio Jovem visitar, e na organização de um culto, Deus usou a irmã para falar para mim assim, ó: não foi uma, não foi duas, não foi três. Oh glória, que o inimigo pediu a tua alma, mas Deus tem uma grande obra na tua vida. Aleluia, Jesus. Glória. Naquele período eu estava fora de casa, não havia dado notícia em casa, minha família achava que eu estava morto. Passando-se alguns dias, Deus sabe de tudo, meus irmãos. É verdade, Deus. Aleluia. Entrou um rapaz no Desafio Jovem que também veio da rua, e ele me conhecia, pastor, e ele me viu lá dentro, conversamos. Ele não ficou muito tempo, ele voltou embora. Só que ele voltou para avisar minha mãe que eu estava dentro da fazenda. Aleluia, Jesus. Quando eu olho para o portão, mas está entrando a minha mãe. Oh glória a Deus, com o coração feliz, com um semblante alegre, um sorriso no seu rosto renovada. Deixa eu profetizar para as mães que aqui estão nessa noite. Não é para mexer com a emoção da irmã que testificou aqui acerca do seu filho que está em liberdade. Não é para mexer com a sua emoção, irmã. Mas se você crê na palavra de Deus que está sendo pregada aqui nessa noite, da mesma forma que Deus fez na minha vida, da mesma forma que Deus colocou um sorriso alegre no rosto da minha mãe, Deus vai colocar sorrisos no rosto de mães aqui nesta noite, sorriso no rosto de pais aqui nesta noite. A alegria, oh glória. O salmista Davi escreveu nos Salmos dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Oh glória. Quando o salmista escreve estes salmos, nós entendemos o que ele está falando. E o que ele está falando, o pregador, ele está dizendo: a alegria, o choro dura uma noite, a noite é a escuridão, mas a alegria ela vem pelo amanhecer. O amanhecer é o raiar de um novo dia, e nós sabemos que todo dia que o sol se levanta e começa um novo dia, é Deus nos dando uma nova oportunidade de vida. Deus está dizendo através da palavra do salmista ao teu coração nessa noite: te prepara, porque está chegando um novo tempo. Te prepara, porque o sol da justiça está raiando, porque o sol da justiça está nascendo na tua casa. O versículo 1 está falando de não ter medo. Prega comigo nessa noite. Olha para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela, diga para ele: não tenhas medo. Não tenhas medo. Irmãos, eu fico apavorado. Posso falar? A igreja diz amém? Amém. Eu fico apavorado com crentes que quando ficam sabendo de alguma coisa eles se apavoram, tremem as pernas, se desesperam. Eu fico apavorado. Nós temos um Deus grande. Verdade, Jesus. Nós temos um Deus poderoso. Nós temos um Deus tremendo. Nós temos um Deus que cura. E aqui está a nossa amada irmã que testemunhou aqui nesta noite. Nós temos um Deus que cura. Há um louvor cantado por Gerson Rufino, se não me falha a memória, por Mara Lima, que diz: Ele vai além da medicina. O médico desta terra pode olhar para você e dizer: não tem cura, apenas um tratamento de prolongação de vida. Mas o médico dos médicos está dizendo aqui nesta noite: eu rejuvenesço as tuas células, eu toco no teu organismo, eu arranco a enfermidade pela raiz, eu renovo as tuas forças, eu restauro, eu trago força do céu. Deus está falando aqui nesta noite. O médico dos médicos está aqui nesta noite.
O juiz pode olhar para você e dizer: não, bateu o martelo. Mas o juiz dos juízes está dizendo assim: a causa é ganha, minha serva. A causa é ganha, meu servo. A causa é ganha. Levante a sua mão nesta noite. Toda a peleja que o inimigo veio contra ti, Deus está dizendo para você nesta noite: não tenhas medo do exército inimigo. Josafá olhou quando recebeu a notícia do mensageiro que grande era o exército que vinha contra ele. Os moabitas, os amonitas e todos que vinham do oriente, da além das montanhas, se juntaram e vieram contra o reino de Judá. O mensageiro foi até Josafá e disse: Josafá, não tem como nós pelejar contra eles. Não tem, Josafá, não vai dar. Nós não vamos escapar com vida. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Eu vou mostrar para o mensageiro de más notícia. Eu vou mostrar para o mensageiro de palavras negativas. Eu vou mostrar para o mensageiro que não acredita no meu poder, que eu sou Deus Todo-Poderoso, e esta peleja eu estou entrando na batalha. Olha para cá. Ainda no versículo 1, pastor de Isaías 43, Josafá recebeu uma notícia. Josafá recebeu o quê? Notícia. Agora eu te pergunto, a notícia foi boa ou foi ruim? Boa. Foi boa. Não, ela foi ruim. Glória a Deus. Porque imagina se eu chego para o Senhor na sua casa e digo assim: meu amado irmão, a Rússia, a Coreia do Norte e a China estão vindo contra a sua casa. O que o Senhor ia dizer? O Senhor ia se desesperar, porque a Rússia, a China e a Coreia do Norte são as potências mundiais, junto com os Estados Unidos, a França, a Grã-Bretanha e a Índia, mas são as três que estão consideradas, que estão pondo em ameaça este mundo. Imagina se eu falasse para o Senhor: o mensageiro chega para Josafá e diz: os moabitas, os amonitas e os moradores de cima das montanhas do Oriente se juntaram com os moabitas, os amonitas, e estão vindo contra ti, e o exército deles é como nuvem de gafanhotos, incontável, tentando, pastor, desesperar Josafá. Mas o que Josafá fez? Josafá foi para a presença de Deus. A Bíblia diz que Josafá olhou para o povo e disse: todo mundo vai orar, todo mundo vai jejuar. E Josafá pregou um jejum no reino de Judá, e no meio da congregação Deus levantou um profeta. Eu venho aqui nesta noite como ofício profético, agora com uma palavra profética para lançar sobre a tua vida. O mensageiro de má notícia, o mensageiro de péssimas notícias, que chegou para tentar te pôr medo, te aterrorizar, tentar mexer com as tuas estruturas. Deus está dizendo para você nesta noite: eu vou mostrar para o mensageiro e vou mostrar para o inimigo quão grande é o meu poder, e sobre os meus ninguém toca, ninguém toca, ninguém toca. O profeta faz questão de se levantar no meio do povo, porque o profeta podia ir lá na casa, lá no palácio de Josafá, pedir licença para os guardas e dizer assim: eu tenho uma palavra de Deus para Josafá, e o que eu tenho para entregar é só para Josafá. Ele podia muito bem falar isso e fazer isso, só que não. Deus o levanta no meio da congregação. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar para aquele povo que Ele tem poder, que Ele tem poder, que Ele tem poder. O teu adversário tem parado no teu portão, o teu adversário tem parado na tua face, o teu adversário tem latido, tem gritado como o gigante gritava durante 40 dias no Vale do Carvalho, e olhava para os filisteus, os israelenses, os israelitas, os hebreus, e dizia: não tem homem em Israel, não tem valente entre os homens, soldados de Israel. E gritava, e ali ele amedrontava aqueles homens. Mas quando vem vindo Davizinho, o menor da casa, o menor da terra, ele entra no meio do povo. Deus o exalta no meio do povo. Aleluia, Jesus. Para mostrar que Deus é fiel, para mostrar que Deus é poderoso. Satanás olhou para a tua casa e disse: eu vou matar. Satanás olhou para a tua casa e disse: eu vou derrubar. Satanás olhou para a tua casa e diz: eu vou separar. Satanás olhou para a tua casa e diz: eu vou pôr enfermidade. Mas Deus está dizendo aqui nessa noite, debaixo desta palavra: não vai ter caixão descendo da sepultura, Satanás. Não vai ter ferramenta prosperando, Satanás. Não vai ter laço derrubando ninguém, Satanás. Não vai ter divórcio, Satanás. Não vai ter exame com diagnóstico de que não tem cura, Satanás. Porque as minhas mãos estão estendidas nesta noite para dar vitória para o meu povo. Quem recebe esta palavra? Só quem recebe esta palavra. Aleluia.
Irmã Silvia, isso? Silvia, levante a sua mão direita, por gentileza, irmã Silvia. Oh, glória a Deus. Deus lhe escolheu dentro do ventre da sua mãe. Deus lhe trouxe a esta terra debaixo de um propósito. Deixa eu falar algo da parte dos céus para a sua vida. Quando Moisés nasceu, alguém poderia ter olhado para Moisés e ter dito, ou para Amrão e Joquebede e dito, como ter um filho no tempo de crise? Porque a ordem era matar todas as crianças. Mas Moisés nasceu em meio à ordem de morte. Mas Deus preservou e guardou e cuidou a vida de Moisés, porque 80 anos à frente Deus tinha uma obra para realizar na vida de Moisés. Deus está dizendo para a senhora nesta noite, oh glória a Deus, não tenhas medo do adversário, não tenhas medo do que pode te fazer as pessoas, porque enquanto a irmã estava cantando aqui no primeiro louvor e eu estava sentado no banco, o Senhor me mostrava pessoas que olhavam e diziam, ela não. Alguém chegava e dizia, põe o nome dela na lista para cantar, convida ela para participar. E alguém chegava e dizia, ela não. Mas o Senhor desceu do céu e disse, ela sim. O adversário tentou tirar a tua visão, o adversário tentou calar a tua voz, o adversário tentou parar as tuas pernas, mas Deus te deu vitória e te levantou para te usar no meio desta geração. Não te cales, não tenhas medo. Ministres o louvor e ministre a cura sobre os enfermos, porque eu te curei para curar. Eu te curei para curar, te diz o Senhor nesta noite. Cadê o varão de Deus, pastora? Cadê o seu filho? Glória a Deus. Não, depois ele traga o que Deus tem para a vida dele. O versículo de número 2. E estamos nos caminhando para o final. O versículo de número 2 do capítulo 43. Deus agora vai falar acerca de cuidado. Acerca de cuidado. Deus agora está dizendo, quando passares pelas águas. Não, deixa eu voltar para o versículo 1 só para concretizar, bem concretizado. O versículo 1, Deus está encorajando e está dizendo, não tenhas medo. Mas o versículo 2, Deus está agora falando de cuidado. Deus está falando de companheirismo. Deus está dizendo para o povo assim, ó, até onde vocês forem, eu irei junto. Sabe aquele ditado lá do mundo, lá fora? E eu ouvia muito isso, daqueles ditos amigos lá do mundo, que dizem assim, deu contigo, deu comigo. Mentira. Na hora que o facão riscava, na hora que a bala cantava, aí tu olhava assim, tô sozinho. Mas a misericórdia de Deus estava lá. Aleluia. Para que você estivesse aqui hoje. Mas olha para cá. Quem está falando aqui é Deus. E Ele está dizendo, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Irmão, você consegue entender a certeza do que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo aqui, eu estarei contigo por onde tu passares. Em outras palavras, pastora, Deus está dizendo, tu colocou o teu pé direito, eu coloco o meu junto. Tu colocou o teu pé esquerdo, eu coloco o meu junto. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, ó, tu foi aqui, ali eu tô junto. Tu foi ali, ali eu também tô junto. Tu foi pra cá eu também vou junto. Deus está dizendo, por onde tu passares, eu estarei contigo. Por onde tu passares, eu estarei contigo. Deus está dizendo, eu serei teu companheiro. Eu serei teu companheiro. Eu estou pregando aqui nesta noite para pessoas que adentraram por aquelas portas dizendo, o fulano me abandonou, o fulano me esqueceu, o fulano não me manda mais mensagem no WhatsApp, o fulano não me procura mais, a Beltrana não me vê mais, a fulana não vem tomar mais chimarrão comigo, o Beltrano não vem mais na minha casa. Cadê os meus amigos? Deus está dizendo aqui nessa noite, pode o amigo, dito amigo, te abandonar, pode a fulana não te procurar, pode o ciclano não te procurar mais, pode ele não te mandar mensagem mais. Deus está dizendo aqui nessa noite, mas eu não te deixo, eu não te desamparo, eu não te deixo só, eu não te deixo caído. Caiu, eu te levanto, tu picou, eu te estendo a mão. Tá em guerra, eu batalho contigo. Tá no deserto, eu passo contigo. Desceu pro vale, lá eu tô junto. Quem pode levantar a mão por esta palavra?
certeza. Quando eu falo o versículo 2, quando eu falo o versículo 2 do profeta Isaías, capítulo 43, por onde passares, eu estarei contigo. Irmã Silvia, eu lembro do salmista Davi escrevendo o Salmo de número 23. Ainda que eu ande, oh glória, oh aleluia, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não, segura. Sabe o que é vale da sombra da morte? O vale da sombra da morte só sabe quem já passou. Quem já passou pelo vale da sombra da morte sabe o que é o vale da sombra da morte. O meu pai passou pelo vale da sombra da morte. A irmã Silvia já passou pelo vale da sombra da morte. O que é vale da sombra da morte? É o caminho da morte, meus irmãos. É o vale aonde muitas pessoas passam e não voltam mais. É onde muitas pessoas passam. O que o salmista está dizendo: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Ele está dizendo: ainda que eu enfrente um câncer, ainda que eu enfrente uma tuberculose, ainda que eu enfrente um tumor, ainda que eu enfrente uma peste que me largue em cima de uma cama e que eu seja entubado e que eu dependa de aparelhos, eu não temerei mal algum. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque o Senhor estará comigo. O Senhor estará comigo. Aqui está a certeza. O profeta está dizendo que o próprio Deus... Amém. Analisa comigo os dois textos. Analisa comigo os dois textos. O Salmo de número 23, o salmista está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor estará comigo. É o salmista. É o salmista, sim ou não? É ele que está falando. Só que aqui não é o salmista. Aqui não é Isaías. Isaías está apenas escrevendo. Aleluia. Mas quem está falando, olha o versículo 1, parte A. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, estarei contigo. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, minha irmã. Deus, Ele não caminha contigo até a esquina. Deus não caminha contigo até o portão da tua casa. Deus, Ele caminha contigo cada passo que você dá. E o que Ele está te dizendo aqui nesta noite é: descansa o teu coração. Está passando por esta enfermidade? Eu tenho duas lições para você nesta noite. Ou primeiro, a lição de testemunho: passarás pelo vale e testemunharás o meu poder. Ou a segunda lição: esta enfermidade é queimada agora e o meu nome será glorificado. O versículo 2: por onde passares, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão ou te afundarão. O que Deus está dizendo: calma, minha filha, calma, meu filho, eu estou falando. Descansa o teu coração, tranquiliza o teu coração. Esta palavra veio do céu através do ministério do profeta Isaías, para que o povo ouvisse, para que você ouvisse aqui nesta noite. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus te trouxe aqui com posição de ouvir, e Deus me trouxe com a posição de falar. Então ouça o que eu tenho para te falar, e o que eu tenho para te falar não é da carne, não é da minha parte, é da parte dos céus, da parte de Deus. E Ele diz nesta noite ao teu coração: descansa esse coração, tranquiliza esse coração. Eu sei que a RBS, a Bandeirantes, o SBT, a Record tem semeado medo na tua casa. Eu sei que os vizinhos que não creem no sobrenatural de Deus têm semeado desespero na tua casa. Mas descansa o teu coração. Ainda que o médico da UPA, ainda que o médico da Unimed, ainda que o médico da clínica olhe para você e diga: não tem cura, não tem jeito, eu estou dizendo para você: descansa, descansa, descansa. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho uma irmã, estava falando com a pastora hoje, irmãos. Tudo que eu falo aqui, eu te dou a liberdade, eu te dou a liberdade, te dou de você entrar no Facebook, de você entrar no meu Instagram, de você pegar o meu WhatsApp com a pastora, de você fazer o que você quiser, ligar para minha irmã. Eu te dou o nome dela, Clecide Almeida, porque tudo que eu falo nesse altar é para que o nome de Deus seja glorificado. Eu tenho uma irmã de 44 anos de idade, mais velha. E há uns anos atrás, aproximadamente uns 20 anos atrás, a minha irmã, ela se envolveu com um rapaz, e esse rapaz foi preso
por tráfico de drogas. E aí ela se envolveu com esse rapaz e dentro do presídio ela pegou tuberculose e pegou HIV. Jesus amado. Ela pegou tuberculose e HIV dentro do presídio. Ela engravidou. Nesse processo todo ela foi para a igreja. Se converteu, entregou a vida para Jesus. Passou um tempo, um outro relacionamento. Ela tem um filho. E quando ela teve esse filho, ela pensou assim: ele vai nascer com vírus. Mas no processo que as mães sabem, de acompanhamento, de teste de pezinho, teste disso, teste daquilo, até tem um monte de teste, que é o pré-natal que se fala, e depois que a criança nasce, o médico olhou para ela e disse: mãe, ele não tem nada. Aleluia. A minha irmã olhou assim: como assim? Não tem nada? Não tem nada. Tá lá o menino correndo saudável, fazendo arte, caindo de árvore, saudável, não toma remédio, não toma nada. E a minha irmã, Deus curou da tuberculose e pegou o sangue dela e trocou todo o sangue. Pregador, foi com hemodiálise? Não, foi com o sangue de Jesus Cristo. A cirurgia do céu. O que Deus opera na terra é real. O anjo entrou no quarto de Maria e disse para ela assim: ô mulher, não existe nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Levante a sua mão, por gentileza, para o céu. Tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre a tua casa, tudo aquilo que o inimigo tem lançado sobre a tua família, para envergonhar, para trazer vergonha, ou para expor a tua família, para que o nome da tua família esteja na boca da população por aí afora, Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: eu estou revertendo toda maldição em bênção, eu estou quebrando toda ferramenta. Isaías 54:17, toda ferramenta preparada não prosperará. Quem pode glorificar é o nome dele nesta noite? Glória de Deus, permaneça com a tua mão levantada. Desde que tu chegasses aqui nessa tarde, depois que eu saí daqui da porta e fui lá para dentro do quarto lá, dobrei os meus joelhos, comecei a orar, li a palavra, falei com a minha esposa. Mas desde o momento que você entrou aqui, Deus falou forte ao meu coração acerca do teu ministério pastoral, acerca do que Deus tem para colocar nas tuas mãos. O Senhor mostrava uma bandeja que descia sobre a tua frente, e nesta bandeja tinha um pão assado e tinha um copo de água. E o Senhor falava ao meu coração: diga para o meu filho que da mesma forma que eu alimentei Elias no caminho de Berseba, eu o alimentarei. Diga para o meu filho que não há de lhe faltar o pão e não há de lhe faltar a água. O sustento do céu descerá sobre a sua vida. Da mesma forma que eu cuidei do povo no deserto, os tecidos não envelheciam e as sandálias cresciam conforme os pés das crianças. Diga para o meu filho que eu cuidarei da sua vida, da sua família, nos mínimos detalhes. Mas diga para o meu filho, se coloque de pé, por gentileza, varão. Eu não conheço a tua vida, hoje mesmo conheci a tua pessoa. O Senhor te diz nesta noite: desce a minha olaria, meu filho, porque lá na minha olaria eu te farei ver a minha obra. Lá eu te revelarei coisas profundas. Lá eu te fortalecerei. Lá eu te encherei com poder e com a autoridade que só pode vir do céu, que só pode vir do céu. Um reconhecimento terreno, isso não vale, meu filho, porque quando o meu filho descesse do céu, ele já desceu ungido e já desceu exaltado. Uma maior unção vem de cima, a maior recompensa vem de cima, o maior galardão vem de cima. Tome esta palavra nesta noite. Te prepara, porque muito em breve a porta vai se abrir.
E o trabalho começará sobre as tuas mãos. Sobre as tuas mãos. Recebe esta palavra nesta noite. Aleluia. A partir do versículo 2 e parte C, meus irmãos, Deus está falando de passar por águas e de passar por fogo. Deixa eu dizer aqui nessa noite, eu me encaminho para nós orarmos aqui nessa noite. Água e fogo fala de provação. Deus está dizendo, ainda que tu passes pelas provações deste mundo, ainda que tu passe pelas lutas deste mundo, oh, glória a Deus. Olhe para mim, Bruno. Nós somos seres humanos. Ninguém aqui é robô. Ninguém aqui é de ferro, de metal, com aparelhos elétricos por dentro. Nós somos de carne e de osso. E por dentro de nós passam veias, nervos, músculos. O que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero te dizer que como nós somos seres humanos e estamos nessa terra, nós estamos sujeitos a todas as tribulações e turbulências deste mundo. Me explique, pregador. Vou te explicar. Há poucos dias atrás, e ainda estão em guerra, estourou uma guerra na Ucrânia e na Rússia. Esta guerra que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia está afetando o mundo. E nós estamos sendo afetados por isso. Talvez você não veja, mas o aumento dos alimentos, o aumento das coisas, tudo é afetado pela crise do Covid que se espalhou pelo mundo durante 2 anos, ou 1 ano e alguns meses. O lockdown geral da Europa, da Ásia, dos continentes. As empresas que fecharam, os trabalhadores que ficaram encostados em casas, tudo parou, tudo fechou. O que aconteceu? Aumentou tudo. A economia mundial. E nós somos afetados, porque somos seres humanos e moramos nesta terra. O mesmo vendaval que pega o ímpio lá fora, pega o crente aqui dentro. Calma que você já vai dar glória. O mesmo vento que sopra lá, pastor, sopra aqui. O mesmo desemprego que sopra lá, sopra aqui. O mesmo SEMAI, ou a mesma Corsã, ou RGE Sul, ou Eletrobras, que corta a luz do ímpio, é a mesma que corta do crente, que corta a água do crente. A mesma carteira que é desassinada do ímpio também, o crente também corre risco de ter a carteira desassinada. O mesmo vírus que pegou muitos ímpios lá fora também sopra dentro das igrejas, porque somos seres humanos. Deus está falando, ainda que passe por águas e fogo, provações da vida. Fogo prova o ouro, para trazer o melhor do ouro. Quando ele vem da caverna, quando ele vem das minas, ele vem como pepita, todo furado. Ele é ouro, mas ele não tem valor algum. Mas quando ele passa pelo fogo, ele pega a sua forma, entra na forma e sai provado. Ele sai o melhor do ouro, valendo muito. Aleluia. O diamante é pego no barro. Quando ele é tirado do barro, ele apenas é uma pedra preciosa. Alguém olha e diz, é uma pedra preciosa, mas está sujo. Depois que ele passa pelo processo da lapidação e da limpeza, ele recebe muito mais valor do que aquela pedrinha que o mineiro vendeu para a pessoa que trabalha. Vendeu por 10. O trabalhador trabalhou, lapidou, lavou e vendeu para alguém da Europa por milhões. Depois da aprovação, se sai o melhor. Sabe o que Deus está dizendo? Ainda que tu passe pelas provações, ainda que tu passe pelas lutas, descansa o teu coração. Eu sou o Senhor teu Deus que te remi, te chamei pelo nome e eu estou ali. Há alguém que diga como ver Deus nessa tempestade. E eu estou pregando para alguém que falou isso ainda essa semana. Como ver Deus nessa luta? Ô pregador, tu ainda não me explicou que o mesmo vento que sopra lá, o mesmo vento que sopra aqui. Se você não der glória, você está mal. Jesus entrou dentro de um barco, pegou um travesseiro e foi dormir. Os discípulos entraram no barco e ficaram acordados. A Bíblia diz que no metade do caminho, dentro do mar, em meio ao mar, se levantou uma grande tempestade. Oh, glória a Deus. Olha para cá. Historiadores da Bíblia, ou estudiosos da Bíblia, vão dizer que mais de 6.000 barcos estavam, não naquela tempestade, mas no mar da Galileia. Porque o mar da Galileia, o pastor é pescador.
Eu não sabia, hoje fiquei sabendo. E ainda comi um peixe frito. Glória a Deus. Mas olha para cá. Pedro era pescador. André era pescador. João e Tiago eram pescadores. Tinham 4 pescadores naquele barco. E eles conheciam aquela tempestade, porque aquela tempestade era comum de acontecer no mar de Tiberíades, que é o mesmo lago de Genezaré e o mesmo mar da Galileia. Olha para cá. Historiadores bíblicos do Novo Testamento vão dizer que aproximadamente 6.000 barcos andavam naquele mar. A pergunta é, só o barco de Jesus estava naquela tempestade ou em outras distâncias tinha outros barcos? A tempestade que sopra aqui não é a mesma que às vezes passa por Mostarda? A mesma chuva que pega em Porto Alegre, às vezes a nuvem vem de lá, não é a mesma que vem para cá? Entenda uma coisa, naquele mar a tempestade soprou. Não por causa do barco, por causa do clima. Outros barcos foram afetados pela mesma tempestade. E qual é a diferença, pregador? A diferença é que os discípulos tinham a quem recorrer. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O ímpio lá fora, quando a tempestade vem, o que ele recorre? Diazepam, corda pendurada na tesoura do banheiro, um 38 na boca. O ímpio lá fora, quando a tempestade vem, as crises vêm, o que ele recorre? Um psiquiatra. O que ele recorre? Casa espírita. O que ele recorre? Ele se desespera, fica apavorado. Se desespera. Muitos lá no mundo se atiram de ponte. Pega um revólver carregado, coloca na boca e tira a sua própria vida. Muitas pessoas pegam uma corda, penduram numa tesoura de uma casa e se enforcam. Por quê? Ah, pregador, por causa da depressão. Sim, por causa da depressão. Do mal. Do inimigo. Mas são as crises da vida que geram tudo isso. Muitos se desesperam. Se você parar para conversar com muitas pessoas lá de fora que tomam remédios, simpatia de remédios. Remédios para pressão, remédio para isso, remédio. São por causa das crises. O meu pai falava para minha mãe assim: mulher, eu tomo esses remédios para os nervos e para o coração por causa de ti. Não, assim, por causa de mim não. Assim, sim, porque tu gasta, quem paga sou eu. E meu pai dizia: eu trabalho só para pagar as contas. Aí chegava as contas no fim do mês, o cartão, o boleto do cartão, as cobranças, meu pai ficava suando frio. Ele disse assim: eu recebi meu salário, paguei tudo e vou ficar devendo isso aqui. Olha aqui, mulher. E aí meu pai entrava pro quarto, pegava uma carta, um remédio pros nervos, pegava e já vinha, e já começava: ah, Jesus, oh Jesus, oh Jesus. E a minha mãe dizia assim: calma, homem. Meu pai dizia: oh mulher, eu não tenho a mesma tranquilidade que tu tem. E meu pai tomava remédio, mas era homem de Deus. Só que toda vez que a crise vinha para ele, as lutas vinham para ele. Aleluia, Jesus. Senhor, eu recebi meu salário. Paguei a luz, a água, fiz o mercado, paguei aqui, paguei ali, mas o cartão eu não consegui, Deus. Mas a primeira coisa que eu tirei foi o dízimo. E eu botei lá no teu altar o meu dízimo, Senhor. E aí entra Malaquias capítulo 3, versículo 10. Trazeis o dízimo e as ofertas às casas do tesouro, vírgula. Aí fazei prova de mim e verás se eu não abrirei as janelas do céu e derramarei sobre vós medida, bênção sem medida, recalcada, sacudida. Meu pai orava. Aí vinha lá Deus do céu com uma providência. Aleluia, Deus. Os discípulos viram a tempestade. Eu acabo por aqui. Viram a tempestade. Quem é que desesperou o povo? Alguém consegue chutar? Pregador, não chuta porque não está na Bíblia. Não, calma o teu coração. Tinham 12 homens dentro de um barco. 12 homens dentro de um barco. O pastor é pescador. Daqueles 12 tinham 4 que eram pescadores. Fora aqueles 4 que eram pescadores, os outros não eram. Natanael era historiador, porque ele ficava debaixo da árvore estudando a Torá. Quando Jesus foi, Jesus, eu te vi debaixo da figueira. Filipe era discípulo de André. Os outros, Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariotes, nenhum deles. Mateus, chamado Levi, era cobrador de imposto. Ninguém sabia tocar uma linha no mar. Ninguém sabia lançar uma tarrafa. Só quem sabia era Pedro, Tiago, João e André. O detalhe é que Pedro era pescador desde criança. João era o filho de Zebedeu. E Zebedeu era pescador antigo. O que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero dizer para você que eles já tinham passado por outras tempestades em alto mar. Aleluia, Jesus. Que quando a tempestade soprou no barco, Pedro, Tiago, João e André olharam para os outros e disseram: conhecemos esse tipo de tempestade.
E se nós ficar aqui parado, nosso barco vai naufragar. Vamos acordar Jesus. Eles foram até Jesus. Mestre, mestre, estamos perecendo e tu dormes. Jesus se levanta em meio à tempestade, vai até a ponta do mar e até a ponta do barco e diz: vento menos, aquieta-te mar, e é para vento. Aleluia! Você coloca de pé, por gentileza. Glória a Deus, aleluia! E tudo se fez bonança, tranquilidade. Talvez você esteja vivendo hoje uma turbulência. Talvez hoje você esteja passando pelo alto mar, porque à luz da revelação bíblica, mar representa o mundo. Talvez hoje você esteja navegando com o teu barco, barco representa a vida. Talvez hoje você esteja navegando pelo mar da vida, e você esteja enfrentando tempestade. Eu não sei qual a tempestade que você está enfrentando. Eu não sei qual é o vento que tem soprado contra a tua casa e contra a tua vida, mas o Senhor que me trouxe de São Leopoldo até aqui, Palmares do Sul, esta palavra nesta noite está dizendo para o coração da amada igreja: descansa o teu coração. Esta onda não vai quebrar o teu barco, este mar não vai te submergir, estas águas não vão te afundar, este fogo, a provação do mundo não vai te queimar. Oh glória! Jesus olhou para os discípulos e disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não dá uma colocação, e nem o escritor dá uma colocação da palavra que diz: e vós vencereis também, como muitas pessoas têm dito que Jesus disse. Jesus não disse vós vencereis também, mas quando eu leio esse texto e vejo o próprio Cristo dizendo para os discípulos: e tende bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, eu entendo que em Cristo Jesus eu vou vencer. Em Cristo Jesus eu vou vencer. Eu quero orar com a amada igreja nessa noite, mas eu quero falar algo para essa irmã aqui nessa noite. Levante a sua mão direita, por gentileza. Os olhos do Senhor correram pelos 4 cantos da tua casa. Os olhos do Senhor andaram pelo teu pátio. E os olhos do Senhor contemplaram laços. E os olhos do Senhor contemplaram armadilha. O adversário, o inimigo, havia armado armadilhas ao redor da tua casa. Mas o Senhor dos altos céus, como uma tocha de fogo, sobre a tua casa, sobre o teu pátio, ele começa a consumir. Da mesma forma que lá no Monte Carmelo desceu o fogo do céu, sobre a tua casa o fogo do céu está descendo e está consumindo e está queimando toda a obra maligna, toda a armadilha demoníaca. O Senhor está desfazendo toda a obra de Satanás, as barreiras que Satanás havia levantado contra a tua casa. O Senhor está colocando por terra, como ele colocou por terra as muralhas de Jericó. Ele está colocando por terra as muralhas nesta noite e está te dizendo: filha, a tua família há de entrar na terra prometida. Filha, as promessas hão de se cumprir. Filha, descansa o teu coração, eu desci com mão forte. Sabe o toque do céu sobre a tua vida e sobre a tua casa nesta noite? Coloque a mão direita no teu coração, por gentileza. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Bendito seja o teu nome, Jesus. O irmão que está fazendo a filmagem, glória a Deus. Levante a sua mão direita para o céu, por gentileza. Eu vejo como a mão do Senhor que vem e desce para a tua cabeça e derrama um óleo, um bálsamo. E esse bálsamo vem correndo sobre as tuas orelhas, o teu rosto, desce sobre o teu pescoço, vai descendo sobre o teu corpo. E junto com esse bálsamo que vem descendo, vem como chamas de fogo.
E esse bálsamo vai como lavando e tirando como se enfermidades do teu organismo. E esta chama vem como queimando o mal pela raiz. O Senhor te diz nessa noite: filho, eu te toco e eu te saro. Da raiz dos teus cabelos até as plantas dos teus pés, eu queimo toda a enfermidade. Isalai, Chou, Kerebe, Ashuri, Kalamandaraia. Te toco nesta noite, te saro. O teu organismo é visitado nesta noite pela mão do Senhor. Arabra, Shuri, Kalamandarava, Xandaraia. Volta para casa tocado, volta para casa curado, volta para casa sarado. Ora para Kalamandaraia, porque o céu desceu sobre a tua vida nesta noite. Eu quero orar com a amada igreja nesta noite. Fecha os teus olhos, a mão no coração. O Senhor me leva a orar por obra de macumba e feitiçaria. Hoje à tarde a pastora falou poucas palavras e ela disse: Irmão Lucas, eu não vou entrar em detalhes, mas eu vou falar somente algo para que Deus te confirme. Fostes ou não fostes, pastor? Falei que nem Catarina. Fostes ou não fostes? Foi ou não foi, pastor? Urabashuri Kalamandaraia. Pela tarde, conversei um pouco com o pastor e falei: pastor, eu vou lá pro quartinho. Eu fui lá pro quartinho. Não feche essas portas. Não feche essas portas. Pastor, não feche essas portas. Porque tem almas que entrarão pelas portas, se sentarão nessas cadeiras e estão quebradas, estão feridas, estão amarradas, e aqui elas acharão cura, aqui elas acharão o alimento, aqui elas serão apacentadas. Arabashuri Kalamandarabashandaraia. Há muitos lugares por aí afora que estão dando pasto podre, pasto estragado, não tem cuidado pelas vidas e pelas almas, não se preocupam mais com as almas, se preocupam com a gordura, se preocupam com a lã, se preocupam com os cifrões que estas pessoas podem lhes oferecer. Mas o Espírito Santo olhou para os vossos corações e viu uma preocupação pelas almas, pastor, viu uma preocupação pelas vidas, viu uma preocupação pelas famílias, pelaquilo que o inimigo tem feito, separando o casamento. Quando a senhora pastora me falava acerca de uma luta que a senhora comprasse junto com uma serva, e acerca do testemunho da restauração que Deus fizera através do que a senhora comprar, dizendo: esta luta será também minha, e dobrasse os teus joelhos e tivesses dito: não ceda para o adversário. É isso que o adversário quer fazer, mas na oração as vidas foram restauradas e as famílias foram edificadas. Assim te diz o Senhor nesta noite: não feche essas portas, porque através daqui muitas famílias serão restauradas. Glória a Deus. Por um momento hoje à tarde, eu achei que eu estava ouvindo coisas, ou até ia perguntar para o pastor ou para a pastora depois, até falar longe do microfone, se tinha algum vizinho que é de alguma religião. Por quê? Porque eu escutei tambor. Agora volta. Caso dos vizinhos. Lá dentro do quartinho eu escutei como se estivesse batendo tambor. E eu ia vir perguntar para o pastor assim: pastor, tem uma terreira por aqui? Porque a gente sabe que a terreira bate tambor, toca sineta, para chamar os espíritos deles, as entidades deles. E o Espírito Santo me levou a repreender obra de macumba e de feitiçaria, para que as portas da igreja fechem. E a pastora sabe. Eu achei no meu coração dizendo: Senhor, esses tambores que estão sendo batidos por alguém
esta obra que está sendo feita por alguém é daqui da vizinhança. Diz: não, é de longe. É de longe, para que as portas se fechem, para que não haja culto, para que haja frustração, derrota e haja uma decepção. Que venha enfermidades, para que pare. E aí que Deus fala contigo, varão, acerca do que Deus colocou sobre as tuas mãos. Há uma grande batalha, e nesta grande batalha Deus vai te colocar na peleja. A irmã esposa do varão de Deus, levante a sua mão de Deus. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. A minha esposa, ela não canta. A minha esposa, ela não prega. A minha esposa, ela não profetiza. Mas a minha esposa ora mais do que eu. Eu não tenho vergonha de falar isso. A minha esposa ora mais do que eu. Oh glória, este é o ministério. Ela ora e diz: Deus usa o meu esposo, Deus cobre o meu esposo, Deus cobre a casa, cobre a família. Deus está te dizendo: estou pondo as ferramentas da oração na tua vida. O derby coldereve achanda. Descansa o teu coração. Há uma preocupação no teu coração. Há uma preocupação no teu coração com as pessoas da tua família. Deus te diz nesta noite: descansa o teu coração, porque dos teus eu vou cuidar, da tua família eu vou cuidar. Eu vou visitar um por um da tua parentela. Eu vou visitar um por um, do mais novo ao mais velho, do pequeno ao maior. E um por um eu pegarei pela mão direita e trarei a minha presença, diz o Senhor nesta noite. Eu quero orar com a amada igreja. As horas elas passam muito rápido. Eu quero sentir a igreja. Soberano e eterno, a tua palavra foi pregada, Senhor Jesus. Tu falastes aos nossos corações uma palavra de renovo, uma palavra de encorajamento, uma palavra de fortalecimento e uma palavra que conforta o nosso coração, que nós não estamos sozinhos neste mundo, que nós não estamos sozinhos neste mar, que nós não estamos sozinhos neste deserto e neste vale, mas que tu estás conosco, Deus. Esta palavra veio como flecha aos nossos corações, esta palavra veio como alimento para nossa alma, esta palavra veio do céu para o nosso espírito, para renovar-nos, fortalecer-nos, como uma injeção que é dada no tutano, uma injeção que nos fortalece. A tua palavra viestes nesta noite nos renovar. Toma, Senhor, desde o pequeno ao maior nesta noite, do homem à mulher, as crianças nesta noite, e toda enfermidade, Senhor, e todo mal que tem, Senhor, se alojado no organismo, se alojado no corpo deste servo, desta serva, deste jovem, desta criança, Pai, em o teu nome, Jesus, eu oro. Em o teu nome, Jesus, eu repreendo toda obra de macumba, toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria. Ó Pai, não adianta ir no Facebook e pegar foto, não adianta ir no Instagram e pegar foto e levar para o cemitério, cavocar e enterrar a 7 palmos, colocar o nome na boca do sapo e costurar, matar galinha preta, matar cabrito, ir na encruzilhada, descer no meio da mata, na descida dos riachos, entre as ruas, entre as rodovias, para oferecer sacrifício a demônios, para que haja separação do casamento, para que haja morte, para que haja derrota, para que haja isso, aquilo, aquele outro. Nesta noite, pelo poder da tua palavra e pelo poder do teu nome, Jesus, eu repreendo obra de macumba, macumba que foi feita para separar casamento, macumba que foi feita para envergonhar famílias, macumba que foi feita para fechar as portas desta igreja, bruxaria. Nós sabemos, ó Pai, que vivemos em tempos, ó Pai, em tempos modernos, e nesses tempos modernos a bruxaria, ó Pai, se tornou algo moderno e comum, mas nós repreendemos a bruxaria, ó Pai, toda obra de bruxaria feita para parar a obra, para parar a obra. A tua palavra nos dá o maior respaldo. O próprio
O Senhor nos disseste na tua palavra que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E aqui está a tua igreja, Pai. Que as portas do inferno recuem, que as portas do inferno percam forças, e que o céu avance, e que o teu nome, Senhor, seja glorificado nesta noite. Assim eu oro sobre a amada igreja. E a igreja que crê nesta palavra e recebe, aplauda ao Senhor bem forte nesta noite. Maravilhoso, né, meus irmãos? Maravilhoso, porque sabemos que o nosso Deus é fiel, né? Em todo momento, em todo instante, amém? Meus queridos amados irmãos, eu quero agradecer a todos em nome de Jesus, né? A todos que vieram, que Deus venha abençoar a cada um ricamente nesta noite, amém? Mas estamos convidados para amanhã, né? Se você puder vir amanhã vamos estar fechando a campanha com o evangelista Lucas, né? Vai estar fechando a campanha, amém? E vocês estão todos convidados para junto nós vir adorar e agradecer o nome do nosso querido amado Jesus, amém? Amém, Jesus. Vamos levantar a mão aos céus assim e vamos se despedir com a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Que essa paz lhe guarde. Amém, Jesus.